Oi, gente. Bom, eu me chamo Maria Júlia, eu faço parte do grupo de bolsistas do PET Letras, da UE, e hoje nós iremos entrevistar a professora doutora Rosidama Fraga. Bom, ela é formada em Letras e Literatura, ela é mestra e doutora em Letras e Estudos Literários e pós-doutora em Cultura Contemporânea. Ela também é professora da Universidade Federal de Roraima e também é poeta e autora de diversos livros. E hoje ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a representação da mulher negra dentro da literatura e também sobre a mulher negra como a autora de sua própria obra. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e comentar aqui embaixo o que vocês acharam da nossa entrevista. Vamos lá para a primeira pergunta. Oi, professora. Bom, dentro da vertente da representação da mulher negra na literatura, a senhora acha que existe uma diferença entre a forma como um homem branco escritor e um homem negro escritor abordam sobre a mulher negra como personagem? Bem, começo dizendo que as diferentes abordagens sobre a mulher negra como personagem não se efetivam somente pela cor da pele do escritor. Há que se ressaltar que o processo de construção dessas personagens é um processo histórico, político, ideológico e social. Entretanto, nós podemos asseverar que o chamado lugar de fala, é o que se fala hoje, né? O lugar de fala evidencia-se com mais propriedade, isto é, escrever sobre negros e ser negros, estando no lugar, né? Estando na pele de um negro, é diferente, porque precisamos desconstruir para reconstruir toda a história negada. Trata-se de colocar em evidência uma identidade invisível, de pensarmos na questão da subalternidade, como podemos ver lá na obra da Spivak, né, desse livro aqui que eu gosto muito, Pode o Subalterno Falar? Então, trata-se de representar as escritas de si, a mulher negra falar de suas escritas no combate ao racismo, ao sexismo, à misoginia e, sobretudo, nas lutas pela igualdade de gênero, certo? Ok, bom, a próxima pergunta é: como a falta da representatividade feminina negra na literatura infanto-juvenil afeta meninas negras? Eu diria que a falta de representatividade feminina negra na literatura infantil e juvenil afeta sim meninas negras na medida em que a criança cresce com o ideal de beleza imposta pela imagem da cultura eurocêntrica, da cultura europeia, pela imagem das princesas com a cor da pele rosada, na medida em que as escolas ainda insistem em ensinar a pintura das princesas com a cor de pele, com lápis cor de pele. E esse lápis cor de pele, ele é rosado, ele é cor de rosa. Então, o que falta ainda é mudar esse papel, esse ensino, em que se evidenciem obras literárias com a diversidade, com a africanidade, com a valorização dessa identidade negra, que existem princesas negras, existem mais de 100 obras literárias de autores renomados da literatura infantil, de ilustradores reconhecidos que não figuram as bibliotecas públicas, muito menos as escolas particulares. Temos aí Menina Bonita do Laço de Fita, O Menino Marrom de Ziraldo, e tantas obras, mas ainda muitos desconhecem, por exemplo, uma obra salutar que é O Mundo do Black Power de Thaisa Borges. Eu acho que essa obra toda mãe, toda professora deveria ensinar às suas filhas, seus alunos, o que é representatividade negra, o que é autoestima. Agora nós vamos para a terceira pergunta. Segundo Guimarães, 2003, a entrada de negros nas universidades foi bastante tardia e restrita, devido a questões socioculturais. Tendo em vista esse comentário, professora, como a literatura feminina negra, escrita por mulheres, pôde ter sido afetada? Não tem como responder essa pergunta sem criticar, por exemplo, atitudes de exclusão como a do ex-ministro de Educação,
Abraham Weintraub, que antes de sair de seu cargo, revogou uma portaria que incentivava cotas para negros, indígenas e PCD na pós-graduação. E nós sabemos que essas cotas para negros na universidade pública não somente são tentativas de reparar as desigualdades sociais, como também espaços de poder para debates e criação de movimentos e grupos sociais excludentes. No entanto, os movimentos sociais negros, como o Quilomboge, os movimentos de mulheres negras, são também essas portas abertas para discutir literatura negra, questões sobre o empoderamento da mulher negra, igualdade de gênero, combate ao racismo, a valorização da cultura afro-brasileira. Então, acho que é por aí. E no universo acadêmico, nós temos aí um grande exemplo da escritora negra reconhecida, a escritora Conceição Evaristo, que é doutora em literatura comparada, mas ainda temos um número bem pequeno de doutoras negras, de professoras, doutores negros ocupando esses espaços nas universidades públicas. Ok, agora nós vamos para a quarta pergunta. É possível percebermos que, tanto na literatura como na própria mídia, muitas vezes a mulher negra foi retratada como alguém que está ali apenas para servir à mulher ou ao homem branco. Como exemplo, nós temos a personagem de Anastácia, criada pelo escritor Monteiro Lobato. Como isso ainda pode influenciar no racismo velado existente em nossa sociedade? De fato, em diversas obras literárias brasileiras, o negro é invisível, ou ele é ladrão, ou ele é apenas servil. Por um lado, eu vejo que evidenciar o negro na dramaturgia, nas novelas e na literatura como uma tentativa de inferiorizá-lo já deveria ser tarefa do passado. Veja-se a propósito um exemplo do que fez brilhantemente José Saramago em Memorial do Convento, quando distanciou a figura do Dom João V, né, e deu voz, né, e deu a visibilidade aos personagens negros, aos construtores do convento de Mafra, Blimunda Sete Sóis e Baltazar. Então ele faz essa denúncia de exclusão. Então é preciso usar essa literatura como resistência, uma literatura de combate, uma literatura de denúncia desse racismo velado. Eu citaria aqui um exemplo da fábrica de um conto que se chama Fábrica de Fazer Vilão de Ferrez, que denuncia o racismo, a violência praticada contra negros, praticada por policiais nos lugares periféricos. Então, acho que é preciso ler essa obra e se emocionar para ver como é essa literatura de denúncia, essa literatura de denúncia do racismo velado. Ok, professora, agora nós vamos para a penúltima pergunta. Em comparação às mulheres negras escritoras, nós podemos perceber que o homem negro, escritor, ainda possui mais visibilidade, tais como Machado de Assis e Lima Barreto, por exemplo. O que pode ser feito para que escritoras negras alcancem essa mesma visibilidade e até mais do que isso, como, por exemplo, a visibilidade literária de uma mulher ou um homem branco? Eu creio que falar da desigualdade de gênero é o caminho, porque nós sabemos que a literatura é majoritariamente masculina e a mulher ainda exerce múltiplas funções além de somente escrever. Nós temos aí na academia, nas universidades, eventos relevantes como Mulher e Literatura, em que essas mulheres vão não dizer disputar espaço de poder no sentido de ser superior aos homens, mas de buscar e lutar por esta igualdade de espaços de poder. Só que essa invisibilidade na literatura é histórica e não somente no Brasil, ocorreu também na França. Até inícios do século XX, muitas mulheres escreviam por pseudônimos por medo de serem criticadas, como se criar fosse proibido. A respeito dessa invisibilidade, por exemplo, eu cito aqui o primeiro romance abolicionista
Úrsula de Maria Firmina dos Reis, a escritora negra maranhense que ficou no ostracismo. Raquel de Queiroz, por exemplo, a primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras. O Prêmio Nobel, ele existe desde 1901 e apenas 14 mulheres ganharam esse prêmio. A Academia Brasileira de Letras. Veja-se bem, por que Conceição Evaristo não foi eleita a cadeira na Academia Brasileira de Letras? Porque a Academia Brasileira de Letras não merece uma escritora como Conceição Evaristo. Ela é uma escritora de representatividade e permanecerá imortal, independente de sua cadeira. E, para finalizar a nossa entrevista, professora, a senhora poderia nos dar algumas dicas de obras escritas por mulheres negras? Bem, eu prefiro não indicar nomes de escritoras negras de obras para evitar ser excludente, mas eu vou aproveitar esse momento de pandemia e vou sugerir duas antologias que são fáceis de baixar em PDF, que é a antologia Louva-a-Deus, em que em vários poemas é possível ver o corpo da mulher assim, de maneira objetivada, mas também a mulher no mesmo patamar de igualdade, a mulher numa horizontalidade, em que se vê o lugar de liberdade, do desejo, do corpo. Acho que vale a pena ler. Também tem uma outra antologia, que é erótica também, nessa linha do erotismo, a antologia Incorpóreos Nuances de Libido, organizada pela Quinté e a Nina Silva. Todos podem ser baixados em PDF. Indico também a Elisa Lucinda, né, que infelizmente eu sou fã dela, então, ou felizmente eu sou fã dela, eu falei que não ia citar nomes, mas eu indico a Elisa Lucinda com a obra Semelhantes, Mulatas de Exportação, eu amo este poema. E assim, para quem quer começar, eu indico essa obra aqui que é essencial, que é essa antologia de poesia afro-brasileira, 150 anos da consciência negra no Brasil, organizada pela professora Zilá Berne. É isso, espero que tenha gostado, muito obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada, professora Rosidelma, por ter topado participar dessa entrevista aqui com o PET Letras, da UE. E é isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem. E um beijo, até a próxima.